Para ir com visto de trabalho, eles só contratam nível sênior para cima, já tenho graduação, mas tenho pouco tempo de trabalho comprovado. Será que rola? Rola sim. Você, na verdade, depende muito. Existe uns entry level, um recent graduated, umas vagas assim, recém-formado. Então, dependendo da empresa e dependendo da sua área de atuação, você consegue entrar com um bacharelado, se a sua graduação for bacharelado ou licenciatura, né? Mas se a sua graduação for principalmente bacharelado, você consegue entrar com pouquíssimos anos de experiência com visto de trabalho aqui no Japão. E dependendo da sua área de atuação e também dependendo da empresa, tem empresa que contrata até sem experiência nenhuma. Tipo, a pessoa acabou de se formar e acabou de sair da faculdade. Então, existem umas vagas de tipo recently graduated. Existem esses tipos de vagas, sim. Mas, dependendo do cargo que você vai entrar, existem vagas internacionais, né, overseas, que você pode se aplicar overseas, para basicamente todos os níveis. Você só tem que encontrar essas vagas e vai depender muito da sua área de atuação. Entendeu? Então, é tipo assim, o visto de estudante de idiomas, você só precisa do dinheiro. O visto de trabalho, você precisa de um monte de coisa. Você precisa de um bacharelado, você precisa de experiência, você precisa achar a vaga, você precisa passar na vaga, você precisa estar competindo com outras pessoas. Então, muito tipo, será que vai dar? Será que vai dar? Você precisa saber se a sua área precisa de japonês, se a sua área precisa de inglês. Entendeu? Tecnólogo, só com muito tempo de experiência de trabalho, então, sim. Se sua graduação é tecnólogo, só com 10 anos de experiência você consegue o visto. Você não consegue o visto de graduação, infelizmente, porque aqui no Japão não tem a graduação de tecnólogo. Tem que saber japonês mesmo? Isso vai depender muito da sua área. Se a sua área de atuação for relacionado à tecnologia, você não necessariamente precisa de japonês. O negócio é que você precisa de japonês para morar no Japão, para viver no Japão. Japonês, você está vindo pro Japão, você precisa de japonês para morar no Japão, para tipo fazer suas coisas no Japão. Afinal, tudo aqui é escrito em japonês. Mas para vaga, aí vai depender da sua área de atuação. Para a galera da área de humanas, tipo relações internacionais, marketing, comunicação, design. O design, ele flutua ali entre a área de tecnólogo e a área de humanas. Então, vai depender de qual área do design você tá. Então, você vai encontrar vagas de design que não precisam de japonês e algumas áreas de design que precisam. Vai depender muito de qual parte do design. Mas, tipo, a área de tecnologia, tipo programação, TI, qualquer área de desenvolvimento de sistemas, geralmente eles não pedem um japonês. Porque eles precisam ser mais abertos, porque eles estão precisando de gente e nem todo mundo sabe japonês, né? Só as pessoas que moram no Japão, que querem focar no Japão. Então, eles querem contratar, então eles acabam não exigindo japonês. Mas você precisa, sim, de um inglês fluente. Como mais ou menos é o processo aqui no Brasil para liberarem o visto de trabalho? Quando eu já tiver conseguido uma vaga, quais docs precisa? Então, vamos do processo, como funciona. Então, primeiro você vai lá e aí você encontra uma vaga e aí você fica, putz, essa vaga aqui, minha cara. Tá escrito meu nome nela, né? Tá escrito Tomás na vaga. Queremos contratar o Tomás, tá escrito assim. Aí você se aplica, aí você vai fazer o processo seletivo da vaga. E geralmente o processo seletivo de vagas internacionais são enormes. Eles duram meses. Você vai fazer 300 entrevistas, vai fazer um teste, vai fazer um monte de coisa. E aí a empresa falou assim, queremos você aqui, vamos começar o processo do seu visto. E aí você fala, ok, o que vocês precisam de mim? E aí a empresa vai te dizer, precisamos do documento XYZ. Então, por exemplo, se você tem um bacharelado, eles vão pedir pra você o seu diploma, vão pedir pra você seu passaporte, vão pedir pra você imposto de renda, vão pedir pra você tudo, todos os documentos necessários. Se você é tecnólogo, eles vão pedir pra você o seu histórico escolar de ensino médio, pra saber até onde você estudou. E vão pedir comprovação de experiência. Então, como que você pode comprovar a sua experiência? Carteira de trabalho, contratos. Você consegue comprovar a experiência de freela se você tiver feito um contrato nesse freela. Se for freela de boca a boca, esquece. Tem que ser tempo de experiência detalhado. Então, contrato, contra-cheque e
carteira de trabalho. Essas são as formas que você tem para comprovar experiência, certo? Então, provavelmente, os documentos iniciais que as pessoas vão pedir são esses. E aí você vai escanerizar e vai enviar todos esses documentos. E se você for casado, que foi o nosso caso, eles também pediram os meus documentos de passaporte, essas coisas, e a nossa certidão de casamento, né? E também a nossa certidão de casamento apostilada, que é a certidão de casamento com uma tradução autenticada, né? Uma certidão de casamento apostilada. Então, nesse caso, acho que também pediram certidão de nascimento, não me lembro agora. É sempre bom ter também. E aí você vai escanerizar e vai enviar todos esses documentos pro Japão. E aí eles vão ficar olhando lá, aí a empresa vai enviar para um órgão do governo. O órgão do governo vai olhar assim e vai falar, tá, pode trazer. E aí eles vão enviar um certificado de elegibilidade, que é o que eu gosto de chamar de COE, que é o COE, que é o COE, que é o certificado oficial de elegibilidade, alguma coisa assim. E eles vão enviar pro Brasil pra você. Aí você vai pegar esse certificado, vai chegar na sua casa. E aí você vai... Como é que é? Você vai pegar esse certificado, vai chegar na sua casa e você vai levar ele pro consulado. E aí, com o seu passaporte e o certificado de elegibilidade. E aí eles vão gerar o visto pra você. E você vai receber seu passaporte de volta bonitinho com o visto. E é isso. Esse é o processo. Aí depois, passagem, tchau, Brasil, oi, Japão. Ju, tem que traduzir todos esses documentos para o inglês? Não precisamos traduzir porque não pediram. Não pediram para traduzir. Não pediram para traduzir. Eu não sei se eles tinham uma pessoa lá que sabia traduzir, mas se for pedir para traduzir, eles vão, se for precisar traduzido, a empresa vai pedir. Mas no nosso caso não pediram. Não conheço ninguém que tenha pedido pra traduzir. Eu acho que eles só pediram pra traduzir a certidão de casamento mesmo. Porque precisava pra comprovar que eu era dependente. Eu ia pegar o visto de dependente. Mas todas as outras informações eles não pediram pra traduzir, não. Mas pode ser que, assim, não vou falar que todas as empresas não vão pedir. Pode ser que algumas empresas peçam. Pode ser que algumas empresas não peçam. Esses documentos, eles vão variar, assim, de empresa para empresa. Mas, geralmente, esses documentos são meio que básicos, assim. Se você tem o bacharelado, o diploma, né? E talvez, se você tiver o bacharelado e for usar o diploma, talvez eles peçam para traduzir o diploma. Talvez. E aí tem que ver se ele precisa ser uma tradução meio que oficial, né? Como é que chama? Autenticada? Juramentada, tradução juramentada. Então, se for precisar de um tradutor juramentado, ou às vezes teve gente que eu já vi que não precisou de nada juramentado, a pessoa só simplesmente, traduziu a pessoa mesmo, assim, todos os documentos na mão e eles aceitaram. E vai ter empresa que talvez peça a tradução juramentada, que é a tradução lá oficial, enfim, que eu não sei nem como é que faz. Tem agentes oficiais aí que fazem tradução juramentada. Pode ser até que tem empresa que peça em japonês, né? Porque se dentro da empresa já tiver um órgão que já faz isso, né? Tipo, um RH deles, se for uma empresa grande, já tem um RH que já faça isso. Não sei. Porque também o processo de visto, ele começa pela empresa e depois ele precisa da aprovação do governo, e aí depois você... E aí, meio que, a empresa, ela tem que convencer o governo que você é uma pessoa legal, bacana, maneira de trazer, e que vale a pena trazer, e que não tem problema nenhum trazer, né? E aí, o que eu sei é que dependendo da empresa, esse processo é mais fácil ou mais difícil. Então, empresas que têm maior valor de mercado na bolsa japonesa, por exemplo, elas têm um processo de visto muito mais rápido. E empresas que são menores têm um processo de visto um pouco mais lento e um pouco mais dificultado. Então, por exemplo, se você for se candidatar para uma empresa, uma empresa de, sei lá, que tem... 50 a 100 funcionários, uma mini empresa, assim. Mas ela diz que vai trazer você pro Japão, beleza. Mas provavelmente o seu processo de visto vai ser um pouco mais demorado. Talvez você precise até de mais documentos, talvez você precise traduzir os documentos. Mas se for uma empresa grande, talvez seja um processo um pouco mais rápido. Entendeu? Então, eu sei que o processo de visto vai sempre depender de qual empresa que está aplicando pelo processo. Questão de visto de trabalho, né? Estamos falando aqui. Certo?
Entenderam? Ficou dúvidas? Falem para mim.